E hoje eu queria refletir um pouco nesse tema, o sucesso educando os filhos, o sucesso educando os filhos. Nós, pais, devemos nos preocupar com a educação dos nossos filhos. Os pais que se preocupam com isso são pais realmente responsáveis. E em que consiste esse sucesso na educação dos filhos? As pessoas poderiam responder de forma variada. O que acham que é o sucesso na educação dos filhos? Mas, pela palavra de Deus, o mais importante é levá-los a serem fiéis a Deus. O mais importante é levar os filhos a serem fiéis a Deus, a serem servos do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu estava com meu pai, quando eu era criança, e eu assisti, eu creio que foi numa agência bancária, faz muito tempo, né? Mas eu creio que foi numa agência bancária. Ele encontrou um conhecido, um amigo que não via há muito tempo, há muitos anos, e os dois estavam conversando. E eu lembro que aquele homem começou a falar do seu filho, e falando que seu filho tinha sido bem-sucedido nos estudos, era um bom rapaz, e que havia feito um concurso e passou no concurso, estava exercendo uma atividade profissional promissora e fazendo muitos elogios, né, ao seu filho, o que é natural, porque os pais, quando veem o progresso dos seus filhos, ficam realmente felizes. Mas, num dado momento da conversa, eu vi que o meu pai fez um rosto assim, meio preocupado, e perguntou àquele homem: o seu filho é servo de Deus? O seu filho já aceitou Jesus Cristo como Salvador? Aí aquele homem ficou meio sem graça e respondeu: só falta isso, Delci, só falta isso. E meu pai, assim, com o rosto preocupado e meio triste, jeitosamente falou para ele: meu querido, então está faltando tudo. Está faltando tudo. Ore muito por seu filho e fale com ele que ele precisa aceitar Jesus como Salvador o quanto antes. Ele precisa ser um servo de Deus, ele precisa ser fiel a Deus. E essa é a verdade. O Senhor Jesus, certa ocasião, ele lançou um questionamento, uma pergunta muito importante: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua própria alma? Normalmente, papais e mamães se preocupam muito com a educação do filho, depois, quando o filho cresce, com a prosperidade, com o sucesso profissional de seus filhos, de suas filhas, mas, acima de tudo, está o seu relacionamento com Deus, a sua salvação eterna. Porque a nossa vida aqui tem um tempo. Não é eterna a nossa vida aqui nesse mundo. Essa nossa existência aqui é passageira. Nós estamos como peregrinos nesse mundo, mas a eternidade não termina. E mesmo a nossa vida aqui nesse mundo só é plena se nós estamos em sintonia com Deus, se nós somos realmente servos de Deus. Portanto, o mais importante, o que é primordial na educação dos filhos,
é levá-los a realmente se tornarem servos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, fiéis a Deus, andando com Deus. Isso é o mais importante. Esse é o verdadeiro sucesso educando filhos. E nós temos exemplo aqui na Bíblia de uma linhagem de pais. Pais que foram transmitindo através de gerações esse exemplo de fidelidade a Deus, de tal maneira que os filhos, netos e o bisneto foram fiéis a Deus. Vamos abrir as Bíblias, abram as Bíblias, por favor. Nós vamos ver na palavra de Deus o exemplo de Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, como pais que foram bem-sucedidos na educação dos seus filhos, levando-os a serem fiéis a Deus. Abram suas Bíblias, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Agora versículos 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, o capítulo 6, versículos 8 e 9. Capítulo 6, versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo perante mim nesta geração. Agora o versículo 5. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Nós vemos aqui uma linhagem. Começa em Enoque. Enoque tem um filho, Matusalém. Matusalém tem outro filho, Lameque. Lameque, portanto, neto de Enoque. Lameque tem um filho chamado Noé. Noé, portanto, bisneto de Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. Capítulo 5, versículo 22. Enoque andou com Deus. O que significa andar com Deus? Estar em comunhão com Deus por toda a vida, andando no caminho de Deus. Só está em comunhão com Deus, só está andando com Deus, obviamente, quem está andando no caminho de Deus. Quem está andando por qualquer outro caminho, quem está andando pelos caminhos do seu próprio coração,
não está andando no caminho de Deus e, portanto, não está andando com Deus. Mas Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus porque Enoque andou no caminho de Deus. Enoque deixou-se conduzir por Deus. É isso que significa andar com Deus. Deixar-se conduzir por Deus. Andar com Deus. Deixar-se conduzir por Deus. Ser obediente a Deus, portanto. Então, andar com Deus significa isso, uma vida de obediência a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. E isso é agradável a Deus. Deus, então, na sua misericórdia, Deus, na sua graça, levou Enoque para si. Nós vemos aqui o versículo 24 dizendo: Enoque andou com Deus. Novamente, essa expressão é repetida. E não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. A maioria dos estudiosos interpretam esse versículo como Deus levando Enoque para si, levando Enoque para o céu, sem Enoque experimentar a morte física. Enoque sendo trasladado para o céu. Enoque, um homem que andou com Deus. E ele deu esse exemplo para os seus filhos. Seus filhos também aprenderam, através do exemplo de Enoque, a andar com Deus. E Lameque aprendeu isso, Matusalém. Seu filho Matusalém aprendeu isso. Seu filho Matusalém também viveu isso diante de seu filho Lameque. Lameque também aprendeu isso, também andou com Deus. E Lameque também ensinou seu filho Noé a andar com Deus. Nós lemos isso no capítulo 6, final do versículo 9, diz que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Gerações aqui quer dizer os filhos que ele gerou, as suas gerações, os filhos que ele gerou. Tanto que o versículo seguinte, o versículo 10, diz: gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, o que quer dizer isso? Versículo 9: ele era homem justo e perfeito em suas gerações. Ele era homem justo e perfeito diante dos seus filhos, diante daqueles que ele gerou. Às vezes nós conseguimos ser pessoas íntegras no trabalho, na vizinhança. Mas esse aqui, meus queridos, eu queria chamar a atenção para isso. Esse aqui é o primeiro fator para nós pais e mães termos sucesso educando nossos filhos. É necessário nós obedecermos a Deus. É necessário nós sermos fiéis a Deus. E isso diante dos nossos filhos. Não adianta nós propormos ensinamentos para os nossos filhos se nós não estivermos vivendo esses ensinamentos. Não adianta nós dizermos para os nossos filhos: seja fiel a Deus, sejam fiéis a Deus, se nós não estivermos sendo fiéis a Deus. Os filhos olham o nosso exemplo, e quando nossos filhos veem
esse nosso esforço, esse nosso empenho de sermos fiéis, obedientes a Deus, de servirmos de fato a Deus, nossos filhos aprendem isso. Agora, quando nós somente falamos, quando são somente palavras, nossos filhos não observam isso em nossas vidas, eles percebem a incoerência. E nossas palavras não terão crédito, nossas palavras não terão credibilidade para nossos filhos. Primeiro fator, primeira coisa, para nós termos sucesso educando nossos filhos, é que nós sejamos obedientes, nós sejamos fiéis a Deus, nós andemos com Deus como essa linhagem de pais o fizeram. E cabe aqui uma observação muito importante. Eles andaram com Deus no meio de uma humanidade que rapidamente estava se corrompendo, uma humanidade que rapidamente se entregava a tudo que não prestava, uma humanidade que rapidamente se envolvia totalmente com o pecado. Eles iam na contramão daquela sociedade, uma sociedade que cada vez se afastava mais de Deus, uma sociedade que cada vez se entregava mais ao pecado, se corrompia mais. Aqueles homens foram na contramão e andaram com Deus. Nós vemos isso, né, que aquela sociedade rapidamente se corrompia, que nos dias de Noé, as pessoas continuamente faziam o que era mal. Vejam aqui capítulo 6, versículo 13. Disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. A terra está cheia da violência dos homens. O versículo 11. A palavra de Deus diz o seguinte, que nos dias de Noé, né, Noé estava andando com Deus. O versículo 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A humanidade rapidamente se degradou. O livro de Gênesis trata dos princípios, do princípio da humanidade, entre outras coisas. E essa linhagem aqui, de pais bem-sucedidos, ela viveu logo no início da humanidade. E uma humanidade que rapidamente se degradou, rapidamente se corrompeu, rapidamente se afastou de Deus, a tal ponto que nos dias de Noé, o bisneto de Enoque, a humanidade já estava totalmente corrompida e a terra cheia de violência. Mas aqueles homens, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, foram na contramão daquela sociedade. E, meus queridos, para nós darmos esse exemplo aos nossos filhos, para nós andarmos com Deus, para nós sermos obedientes e fiéis a Deus, diante de nossos filhos, nós precisamos ir na contramão, no sentido contrário dos valores da nossa sociedade. Será que nós temos absorvido esses valores?
Será que lentamente nós temos absorvido esses valores? Alguns dizem que nós estamos vivendo um evangelho água com açúcar, e eu chego a concordar, porque a santidade tem perdido lugar, a santidade tem perdido valor. Há um evangelho, entre aspas, né? Há um evangelho por aí que fala o que agrada as pessoas, que fala o que as pessoas querem ouvir. Deixe de sofrer. Jesus vai te abençoar. Jesus abençoa, sim. Mas nós temos que lembrar o nosso compromisso com o Senhor que abençoa. E não é porque Jesus abençoa que nós vamos parar de sofrer. Ele próprio avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus registradas lá no Evangelho de João. Mas ficam por aí pregando um evangelho água com açúcar, aquilo que as pessoas querem ouvir, e não falam na santidade, porque a santidade nos confronta com o nosso pecado, e isso incomoda. E os que pregam esse evangelho água com açúcar não querem incomodar ninguém, pelo contrário, querem ter seus templos cheios, para que suas contas bancárias também estejam cheias, recheadas de dinheiro. E muitas vezes, por sermos bombardeados por esse evangelho com a água com açúcar, nós não ouvimos o que a palavra de Deus fala sobre santidade. Não ouvimos esses valores da palavra de Deus. E muitas vezes, lentamente, vamos absorvendo os valores errados da sociedade que nos rodeia. Valores secularizados, valores materialistas, valores humanistas e não os valores de Deus. Meus queridos, se nós absorvermos esses valores, nós não seremos capazes de obedecer a Deus, não seremos capazes de sermos fiéis a Deus. A palavra de Deus deixa muito claro que ou nós andamos com Deus, ou andamos no pecado. Ou andamos com Deus, ou andamos no pecado, ou um ou outro. E há uma escolha que precisa ser feita. E nós precisamos ser fiéis a Deus diante dos nossos filhos, para que eles também sejam felizes. Porque a única felicidade verdadeira é encontrada sendo fiel a Deus. Tudo mais que o mundo oferece é passageiro, é ilusório. Precisamos realmente andarmos com Deus, para que nossos filhos aprendam também a andar com Deus. Mas a outra coisa também muito necessária, se nós queremos ter sucesso educando os nossos filhos, nós precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Nós precisamos depender de Deus. E nós vemos isso claramente aqui no exemplo de Noé, bisneto de Enoque. Quando Deus lhe anunciou que a humanidade seria destruída completamente, que só ele e sua família seriam salvos para reiniciar a humanidade.
Mas para isso ele deveria fazer o quê? Deveria construir a arca, um grande barco. A palavra de Deus diz que Noé creu, Noé obedeceu. Nós vimos aqui o versículo 5 do capítulo 7, que disse: Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Foi um grande exemplo de fé em Deus, um grande exemplo de confiança em Deus. Primeiro, Deus diz que vai acabar com a raça humana num grande dilúvio. Noé creu. Será que no lugar de Noé nós creríamos nisso? O que, Senhor? Um grande dilúvio que vai destruir toda a humanidade? Mas para isso é necessário, Senhor, que a água cubra até os mais altos montes. Como é que o Senhor vai fazer isso? Tanta água, tanta chuva assim. Tá. Diz mais. O que, Senhor? Eu tenho que fazer um barco de 300 côvados. Tem as medidas aqui, né, da arca. Deus deu todas as instruções para ele, qual seria o tamanho da arca, tudo isso, né? E era um barco gigantesco, tamanho de um dos maiores navios petroleiros, né, dos nossos dias. E ele e seus filhos, só ele e seus 3 filhos, construindo essa arca imensa, teriam que cortar a madeira, carregar a madeira, preparar as tábuas, fazer a estrutura imensa, pregar as tábuas na estrutura, depois vedar. Deus orientou tudo, até que deveriam vedar com betume, tudo isso, para não entrar água. E Noé podia pensar assim: mas isso é demais, isso é um projeto imenso, gigantesco, nós vamos ter que dedicar nossas vidas a isso, vamos ter que nos dedicar menos às nossas atividades profissionais. Aqui o texto da Bíblia não diz se Noé era agricultor, se Noé era comerciante, mas ele deveria ter também o seu ganha-pão, né, a sua atividade. E ele teria que diminuir muito para se dedicar à construção desse grande barco. Noé podia pensar, né? Será que Deus vai mesmo mandar esse dilúvio? E quem garante que Deus vai esperar até que eu termine esse barco para mandar o dilúvio? E muitas questões poderiam ter passado, muitas interrogações na cabeça de Noé. Mas Noé obedeceu. Noé creu que seria tal como Deus falou. Noé obedeceu, Noé construiu a arca, e por obedecer a Deus, ele e sua família foram salvos. Por obedecer a Deus, por confiar em Deus, por acreditar, por crer e confiar, ele se salvou e salvou a sua família. Você quer ter êxito, quer ter sucesso na educação dos seus filhos? Você precisa fazer como Noé. Você precisa crer e obedecer à palavra de Deus. Confiar em Deus
implica nisso, crer e obedecer. Crer e depender. Fazer realmente o que Deus está mandando por confiar em Deus. Noé confiou. Noé confiou. E dessa forma, toda a sua família foi salvo. Você confia em Deus? Você confia em Deus, em primeiro lugar, para a sua salvação pessoal? Você confia na graça, na misericórdia de Deus? Olha o que diz aqui o texto a respeito da justiça de Noé. Noé foi salvo. Noé foi salvo. Não foi porque era justo e perfeito, não. Noé foi justo e perfeito porque achou graça, favor imerecido diante de Deus. Olha aqui o versículo 8. Versículo 8 antecede a afirmação de que Noé era justo e perfeito. Versículo 8 antecede essa afirmação. E veja o que diz o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que é graça? Acabei de falar, né? É algo que nós não merecemos. Nós costumamos dizer assim, quando você ganha algo assim que não precisou pagar, nós costumamos dizer o quê? Ah, é de graça, foi de graça, né? Não precisou pagar, não tinha... alguém quis nos dar aquilo sem receber pagamento de volta, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graça, favor imerecido, misericórdia. Noé encontrou a misericórdia de Deus. E por encontrar a misericórdia, a graça de Deus, é que ele era justo e perfeito. Você quer andar com Deus? Você, antes de mais nada, precisa confiar na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Você precisa reconhecer o seu pecado. Todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que estamos de mãos vazias diante de Deus. Nada temos para oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Somos totalmente pecadores. A palavra de Deus diz que todos são pecadores, que não há um justo sequer. Nós só nos tornamos justos quando aceitamos o perdão de Deus. Como Noé. Primeiro ele encontrou a graça de Deus, depois tornou-se justo. Eu creio que um dia Noé percebeu o seu pecado. Eu creio que um dia Noé voltou-se para Deus, confiando na misericórdia, na graça de Deus, e pediu perdão, porque ele achou graça diante de Deus. E aí foi feito, Deus o fez aí, então, um homem justo. Meus queridos, é essa confiança na misericórdia, na graça de Deus, que traz essa transformação em nossas vidas. Você precisa ter essa confiança na graça, na misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que a salvação vem por meio da fé em Cristo. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E continua dizendo esse texto: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há nenhuma obra que possamos fazer para nossa salvação.
A nossa salvação é mérito de Deus, porque Ele nos quis salvar e enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz, sofrer o castigo pelos nossos pecados, levar sobre si os nossos pecados, quando Ele estava sofrendo lá na cruz, e assim nos trazer perdão para os pecados. E só quando você confia no perdão de Jesus, na graça de Deus manifestada em Cristo lá na cruz, é que você recebe perdão, salvação, e você é capacitado a andar com Deus, viver em obediência a Deus diante de seus filhos. Então você precisa confiar em Deus, como Noé confiou. Noé confiou em Deus para a sua salvação. Noé confiou em Deus para a salvação da sua família. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e testemunhar, andar com Deus, andar com Jesus diante da sua família, ter uma nova vida de novas atitudes agradáveis a Deus, que estão aqui na palavra de Deus. Uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de serviço a Deus, uma vida de oração diante de seus filhos, para que eles também aprendam a serem fiéis a Deus. Então você também precisa confiar em Deus. E olha, confiar em Deus também para completar a obra na vida dos seus filhos. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Deus completa a obra. Nós estamos fazendo a nossa parte de andarmos com Deus diante de nossas gerações, diante de nossos filhos. E às vezes nós olhamos para nossos filhos, às vezes acontece isso. Às vezes olhamos para nossos filhos e pensamos que não está adiantando eu andar com Deus diante de meus filhos. Mas aí precisamos colocar joelho no chão, orar pelos nossos filhos, para que Deus complete a obra em seus corações. Precisamos confiar em Deus também para isso, para que nossos filhos, nossa família, sejam salvos, né? Noé salvou a sua família porque confiou em Deus. Confie em Deus para a sua salvação. Confie em Deus para a salvação dos seus filhos. Confie em Deus, ore a Deus para que Ele complete no coração de seus filhos aquilo que você não pode fazer. Mamãe e papai, você já entregou sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já confiou na graça, na misericórdia de Deus em Jesus Cristo para a sua salvação? Mamãe, papai, você está confiando em Deus, orando por seus filhos, para que Ele complete a obra, complete o que você está procurando fazer na vida de seus filhos? Você tem orado por seus filhos? Ore por seus filhos. Ore para que eles tornem-se servos fiéis a Deus. Orem por isso. Deus faz o que nós não podemos fazer. E Ele é capaz de usar o seu exemplo para quebrantar os corações de seus filhos. Continue orando incessantemente por seus filhos. Confie em Deus para a salvação de seus filhos, como Noé confiou. Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós continue sempre fazendo o que é necessário
para o sucesso da educação dos nossos filhos, para que eles se tornem servos de Deus, fiéis a Deus. Vamos obedecer a Deus, vamos andar com Deus e vamos sempre confiar em Deus. Não só para a nossa própria felicidade, mas para o êxito de nossos filhos, tornando-se eles também servos fiéis a Deus.